Maravilhosa noite! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa live de segunda-feira, um espaço onde a gente bate um papo bem gostoso, que nossa proposta é trazer assuntos que possam mexer com você, que te proponham aí reflexões para você se conhecer mais, para você entender esses processos que o autoconhecimento nos mostra e tentar com eles transformar a sua vida. Então, se você gosta de falar sobre autoconhecimento, ferramentas terapêuticas, sobre espiritualidade, esse é o lugar certo, seja muito bem-vindo. E se você conhece mais alguém que gosta de falar sobre isso, já pega o aviãozinho aqui, ó, manda para essa pessoa para que ela venha também compartilhar desse assunto e quem sabe aí trazer um insight, trazer um pequeno gesto de mudança para a sua vida e com isso transformar ali o seu dia a dia, suas percepções, a forma como você age e reage diante do mundo. Então, se você gosta de falar de si mesmo no sentido de se conhecer internamente, já me segue aqui se você ainda não me segue e convida alguém para vir aqui para essa live, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto muito discutido e que muitas vezes é tão difícil pra gente, que é o perdão. O perdão, que é essa coisa tão divulgada e disseminada pela maior parte das religiões, ou se não todas elas, especialmente as que têm base cristã, que acreditam aí no cristianismo, e tem Jesus, Deus, como sua premissa. Até outras religiões e filosofias entendem que o perdão é um processo que deve ser levado a sério. Então a gente vai construir um pouquinho sobre esse assunto e se você quer saber mais, já fica aqui ligadinho para que hoje a gente vai discutir sobre essas ferramentas que Deus nos propõe e de como a gente pode usá-las ao nosso favor, e o perdão é uma delas. Então, vem comigo. Vamos lá. Antes de Jesus chegar à Terra, as leis eram olho por olho, dente por dente. Isso significa que se alguém foi e me fez algum mal, eu teria direito de fazer o mesmo mal para essa pessoa, na mesma intensidade, por isso, olho por olho, dente por dente. Essa era a lei de Moisés, até que Jesus chega à Terra. Então percebam que antes era um ciclo sem fim, porque vamos lá, se alguém me fez mal, eu tinha direito de fazer mal a essa pessoa. Logo, essa pessoa que recebeu o mal poderia vir e fazer o mal de novo. E esse ciclo de mal, esse ciclo de horrores, poderia nunca ter fim. E eram assim que as famílias iam se odiando geração após geração. Era quase que uma briga aí, para quem é mais antigo vai entender esse exemplo que eu vou dar, era quase que uma briga entre os Mezenga e os Berdinazes. Novela da Globo lá, O Rei do Gado, bem famosa, que tinha essa rixa entre duas famílias, que chegou uma hora que as famílias, na atualidade, não sabiam nem por que elas estavam brigando entre si. Tamanha era a falta de perdão entre elas. Ou os mais famosos, os Montecchios e a família do Romeu e Julieta, que eu esqueci o nome agora, da Montecchio e os... Se alguém lembrar, coloca aqui depois para mim. Quais eram o sobrenome das famílias de Romeu e Julieta. Também se odiavam e aí sobrou para Romeu e Julieta não poderem viver aquele amor por conta da briga entre as famílias. Então percebam como era essa dinâmica antes do cristianismo, antes da vinda de Jesus até a Terra. E por mais que a gente esteja falando de um processo terapêutico, de ferramentas que nos ajudam, mesmo que você não tenha
uma religião ou não acredite em Deus ou coisa do tipo, é necessário que você olhe por essa perspectiva, porque quem introduz ali o perdão, né, é Jesus, quando ele vem e diz assim, ok, olho por olho, dente por dente, trouxe a humanidade até aqui. E tá ótimo, porque antes do olho por olho, dente por dente, era uma carnificina sem tamanho. Então vamos analisar que isso era uma evolução do que era antes de Moisés para o que Moisés estabeleceu. Só que a gente evolui e aí vem Jesus e convida a gente a, em vez de olho por olho, dente por dente, que tal agora perdoar? Se alguém te fez mal, em vez de você revidar na mesma moeda, perdoe. E aí ele estabelece uma nova forma de resolvermos os nossos problemas. Em vez de revidar, agora o convite é perdoar. E é aqui que começa o problema da humanidade depois de Jesus. O que é perdoar? O que é perdoar para você? E como a gente consegue perdoar e seguir em frente? Então vamos lá. O que é perdoar? Perdoar é a gente... Primeiro o quê? Perdão. Perdão é verbo. E sendo um verbo, ele precisa de ação. Então, quando eu escolho perdoar alguém por algum mal que ela tenha me feito, eu escolho dia após dia agir diante dessa minha decisão. Então, eu decido perdoar. Então, eu faço que nem banho, eu faço que nem escovar os dentes. Eu faço todos os dias esse movimento de perdoar aquele que me ofendeu. Ou eu faço todos os dias o movimento de me perdoar por algo que eu tenha feito e eu não consiga seguir em frente, adiante, porque eu carrego essa culpa, essa mágoa que me consome e isso vai se arrastando. Então, o perdão serve tanto para o outro quanto para si mesmo. Então, a gente vai entendendo que o perdão é uma ferramenta que nos liberta. E por que ele nos liberta? Quando a gente passa a não gostar de alguém ou quando alguém nos faz algo que nos magoa, a ponto de nós acharmos que precisamos perdoar essa pessoa, o que acontece? É como se eu tomasse um veneno todos os dias. A minha intenção de você me fez algo, eu passei a te odiar, então eu nunca vou te perdoar, beleza? Esse é o ciclo. O que é que acontece, né, conosco quando a gente toma essa decisão? Basicamente, é como se todos os dias nós tivéssemos decidido tomar uma gotinha de veneno, só que quem toma somos nós. E qual é a nossa intenção ingenuamente? De que se essa gotinha de veneno estivesse envenenando a pessoa que eu odeio. Quando eu passo a tomar todos os dias veneno, o que a gente não consegue compreender na sua, né, magnitude, de que quando eu digo eu não te perdoo, jamais eu decidi tomar veneno todos os dias da minha vida, enquanto eu carregar esse ódio, essa mágoa e não liberar o perdão, e eu espero que isso impacte na sua vida. Eu espero que quem vá ter problemas por eu estar tomando veneno seja você, objeto do meu ódio. Isso faz sentido? A gente sabe, assim, usando o tique e o teco, raciocinando que se eu tomar veneno,
Quem está se envenenando e quem pode morrer, inclusive, por causa deste veneno, sou eu e não o outro. Por mais que a gente imagine que, nossa, eu te odeio profundamente, e quando a gente olha para essa pessoa fulminando ela de ódio, por mais que esse ódio chegue, essa energia chegue até a pessoa, muitas vezes ela parte de você. E como diz a minha amiga Sueli, que acabou de entrar aqui, tudo que parte de mim volta para mim. Logo, se eu vou partir em direção a você na intenção de te odiar, esse ódio volta para mim. E é por isso que o perdão é tão importante nas relações humanas, porque a todo instante nós nos relacionamos, seja com os nossos pais, sejam com os nossos maridos, com as esposas, com os filhos, com o chefe, os amigos de trabalho, com os amores, seja com quem for, com qual relação for que a gente estabeleça, essa relação sempre vai pressupor que alguém vai fazer alguma coisa que nós não gostamos, ou nós faremos alguma coisa para essa pessoa que ela não vai gostar. Ou nós faremos para essa pessoa alguma coisa que a gente não vai gostar. E a gente não vai conseguir se perdoar. E não conseguindo se perdoar, ou pensando que não perdoando o outro, eu estou prejudicando o outro, o que eu não entendo é que nesse momento eu escolho viver me envenenando todos os dias, viver com uma amarra nos punhos, nos pés, no coração, uma algema ou uma serpentina de aço cheio de espinhos. Então é como se eu estivesse fazendo mal para mim mesma, só que a minha intenção era fazer mal para o outro, para o objeto do meu ódio. E ingenuamente eu acalento essa dor, que causa muita dor muitas vezes, na intenção de que eu prejudique o outro com o meu ódio e não perdoando ele. Então a gente vai entendendo que quando Jesus nos convidou a perdoar 70 vezes 7, aqui já é uma metáfora, e essa metáfora é porque ele sabia que como nós nos relacionaríamos com as pessoas por uma vida inteira, a gente iria se machucar o outro, assim, por N vezes ao quadrado, ao cubo, ao que quer que seja que você eleve a quantidade de vezes que a gente vai precisar exercitar o perdão, porque a gente vai ter machucado o outro ou se machucado. Então é por isso que a metáfora de 70 vezes 7 é tão importante. E é por isso que ele convida, inclusive, a conheça-te a ti mesmo. Muitas vezes a gente nem se dá conta do mal que nós fizemos ao outro. E quando a gente tem a intenção de se conhecer, é uma oportunidade de entender mais profundamente o que foi que eu fiz de errado para o outro. Eu posso entender nesse processo que eu agi de forma orgulhosa, eu agi de forma mesquinha, eu agi de forma egoísta, e isso magoou a outra pessoa. E aí eu preciso exercitar o perdão sobre mim, porque eu entendi que eu magoei o outro, e isso me deixa culpado. Nossa, eu não queria ter magoado a outra pessoa. Maravilha. O primeiro passo é reconhecer. E depois é a gente começar a trabalhar no nosso auto-perdão. Por quê? Porque essa mágoa que a gente carrega, esse veneno que a gente pinga na nossa boca, todos os dias quando a gente escolhe
não se perdoar ou não perdoar o outro, metaforicamente, vai nos envenenando. Porque é o que a gente está dizendo, né? Como se você escolhesse tomar veneno. Agora, será que no nosso corpo, com todas as substâncias que o nosso corpo produz, esse tipo de pensamento negativo que a gente vai acalentar todos os dias, não vai liberar substâncias tóxicas no sentido de eu precisava liberar uma substância vou dar um exemplo aqui bem chulo só para a gente entender, tá? Eu precisava liberar uma certa substância que quando ela é liberada em equilíbrio, ela tá ok, ela é positiva para o meu corpo. Mas quando ela é liberada em excesso, ela começa a prejudicar o meu corpo. Será que isso não é o envenenamento que a gente fala, que parece só uma metáfora e que de fato está acontecendo com o nosso corpo? E essas toxinas que o nosso próprio corpo está produzindo, mas de forma descompensada, começa a envenenar de fato o nosso corpo, e todas essas toxinas começam a ser enviadas para os nossos órgãos, e os nossos órgãos são programados para processar uma quantidade dessa toxina. Mas eu estou colocando em excesso essas toxinas no meu corpo. E o que isso vai causar? Meu corpo vai ficar trabalhando sempre no modo máximo para liberar essas toxinas e muitas vezes não vai conseguir. Quando ele não conseguir liberar todas as toxinas, ele vai começar a sobrecarregar. Quando ele começa a sobrecarregar, eu começo a poder sentir dores físicas no meu corpo. Então, sabe quando a gente sente muita raiva? Muita raiva, às vezes já virou até um padrão da pessoa sentir raiva por tudo, por todos. De repente, essa pessoa passa a sentir ali uma queimação no estômago. E essa queimação no estômago é provocada pelo pensamento que essa pessoa tem de raiva excessivamente. E aí essas substâncias foram liberadas no corpo e com o passar do tempo sobrecarregaram, né, o nosso fígado, sobrecarregaram o nosso estômago e a gente não consegue produzir substâncias que combatam as toxinas e o nosso corpo começa a ser envenenado literalmente por nós mesmas. Qual é a causa desse envenenamento? Minha culpa, minha raiva, ou a raiva que eu sinto pelo outro e eu não consigo liberar o perdão. Percebam como é infantilizado essa questão de não liberarmos o perdão, porque é como se nós fôssemos crianças. E a gente pode pegar, por exemplo, as crianças que, não sabendo qual é o perigo de colocar o dedinho na tomada, fica todo instante querendo colocar o dedinho na tomada. E os adultos ficam ali, não pode, não faça isso, você vai levar um choque e tudo mais. A nossa infantilidade, muitas vezes, que nem está ligada à idade que nós temos, porque maturidade não está atrelada à idade biológica. Eu posso ter 40 anos e ter a cabeça de uma pessoa de 20, ou eu posso ter 9 anos e posso ter a cabeça de uma pessoa de 60. A maturidade não está ligada à idade cronológica que a gente tem. A maturidade está ligado ao quanto nós nos conhecemos e ao quanto nós resolvemos colocar em prática tudo aquilo que a gente entende de si e do outro.
Olá, tudo bem? Boa noite, Lu. Seja bem-vinda. Então, a nossa maturidade está muito mais ligada às nossas experiências e o quanto essas experiências nos ensinaram e o quanto a gente hoje em dia coloca em prática ou não. Legal? Então, é aqui que a gente vai entendendo sobre maturidade. Então, num pensamento infantil, mesmo de um adulto, cronologicamente falando, a gente resolve, escolhe não perdoar aquele que nos fez mal. E aí, o que a gente entende por perdão muitas vezes, né? A gente pede perdão por ter pisado no pé do outro, aí a gente espera que o outro peça perdão por ter pisado nos nossos pés. Mas o perdão, aquele que realmente faz a nossa vida mudar e mudar bastante, normalmente não é daquele que nos pisou o pé ou a gente pisou no pé dele, né? Pelo menos não literalmente. E sim daquele que nos causou um mal muito profundo e que a gente vai precisar fazer um esforço homérico, um esforço grande, gigante, para colocar em prática, para colocar em ação o meu poder de perdão. E aqui é que está todo o rolê da humanidade. Muitas vezes a gente vem ao mundo só para poder perdoar o outro que nos fez mal. Tem um vídeo que rola na internet que é lindo, maravilhoso, é um trechinho, se eu achar depois eu coloco aqui nos stories, então se você estiver assistindo depois você acompanha os stories, se você ver lá eu terei achado ele. E ele mostra o julgamento de um psicopata nos Estados Unidos e ele matou diversas mulheres, um serial killer. E todas as famílias que chegam até o júri e estão de cara ali, né, com ele, despejam todo o seu ódio, toda a sua mágoa, que é completamente compreensível da nossa parte, que eles estejam sentindo tudo aquilo. Porém, um dos pais, um senhor bem velhinho, chega de frente para ele e nisso esse serial killer tá lá impassivo, não esboça absolutamente nenhuma reação, muitas vezes até esboça um sorriso de canto, um leve prazer, porque tudo que ele recebeu a vida inteira era aquilo que os pais das vítimas estavam dando para ele. Isso não é uma justificativa, tá? Mas era assim que ele provavelmente tenha vivido a vida inteira e ele resolveu infligir o mesmo mal que ele passou ou que ele pode não ter passado, tá? E ele resolveu infligir um mal a outras pessoas, outras mulheres. E com isso é óbvio que ele ia receber, né, das pessoas aquele ódio mortal que todas as famílias estavam dedicando a ele. O problema é que todo aquele ódio que as famílias dedicavam a ele, basicamente quase não o atingia enquanto ele estava ali diante delas. Mas aquelas pessoas estavam engolindo aquele ódio mortal, então estavam engolindo aquele veneno. Elas já tinham que aprender a lidar com a separação, com o desencarne daquelas pessoas que elas amavam profundamente, e elas ainda precisavam lidar com aquele ódio e aquele rancor que elas sentiam pelo assassino das suas filhas, por exemplo. E quando, né, que isso muda? Quando chega diante desse assassino, um senhor bem velhinho e numa postura diferente da postura dos outros pais, das outras mães, e ele olha bem diretamente para o algoz ali, o assassino da sua filha, e descreve para ele toda a dor que ele está sentindo, porque ele lhe tirou o seu bem mais precioso, a pessoa, né, uma das pessoas que ele mais amava, mas que ele tinha recebido um chamado
um convite e que ele conheceu o Messias, ele conheceu o Cristo, ele conheceu Jesus e que Jesus tinha uma palavra para ele nesse momento de dor. E que Jesus pregava que ele perdoasse os inimigos. E ele disse que era a coisa mais difícil que ele faria, mas que ele faria ali diante da pessoa que lhe causou a dor mais profunda que ele tinha vivido na sua vida. E ele já tinha vivido bastante, porque ele tinha os cabelos branquinhos, um semblante de uma pessoa bem evoluída, porque uma pessoa com muita dor, tá? Mas uma pessoa muito evoluída, porque mesmo diante do algoz da sua filha, ele não se envenenava com o ódio e ele optou por praticar o perdão e com isso ele dizia: eu te perdoo. E nisso, o serial killer, que estava completamente impassivo, sem esboçar nenhuma reação, demonstra uma emoção e uma reação. Então percebam como o verdadeiro perdão pode atingir até a geleira mais profunda e mais congelada que a gente possa imaginar, que é um serial killer, que a doutora Ana Beatriz Barbosa fala que um serial killer não tem, como se eu tivesse, não tem o parafuso da empatia, então ele é zero empático, logo para ele causar sofrimento ao outro não faz a mínima diferença. E nesse momento, esse senhor, com esse gesto, consegue despertar num serial killer uma reação diferente da que ele tinha tido até aquele momento. Esse é o poder de um perdão. Então, o perdão não faz com que o serial killer não fosse responsabilizado pela morte da filha desse senhor. Não é esse o intuito de perdoar o outro. Percebam que eles estavam no júri, né? Esse homem, esse serial killer, estava sendo julgado de acordo com as leis da terra, com as leis do homem, e esse pai de família não pediu para que ele fosse absolvido, mas disse que ele o perdoaria. E assim a justiça o condenaria, de acordo com as leis da terra, pelo mal que ele causou a todas as suas vítimas. Então, essa é a atitude que Jesus nos convida com o perdão. Que a gente não carregue essa mágoa tão grande dentro de nós. Aqui eu dei um exemplo bem extremo, para que a gente pudesse entender que, mesmo em casos mais difíceis, é possível que a gente possa se utilizar desse exemplo de perdão que esse homem tão terráqueo, né, demonstrou ali por uma outra pessoa que lhe causou tanto mal. Mas nas nossas relações no dia a dia, nas nossas relações com os nossos parceiros, com todo mundo que convive com a gente, talvez a gente não tenha situações tão extremas, mas ainda assim, todas as situações que nos causam dor, que nos machucam, precisam, né, do nosso olhar carinhoso para com a gente e para com o outro, e que a gente possa colocar a intenção de perdoar, porque perdoar é verbo. Perdoar é aquilo que liberta a nós mesmos do outro. Imagina que a pessoa, objeto do seu ódio, né? Provavelmente, se ela é objeto do seu ódio, ela lhe fez muito mal. Não perdoar essa pessoa significa que todos os dias você se lembra dela, se lembra do mal que ela te fez.
Você escolhe todos os dias com que essa pessoa seja a coisa mais importante na sua vida, porque ela ocupa a maior parte do seu tempo, dos seus pensamentos, e você tá ali dedicando àquela pessoa que te fez mal. Nesse momento, estabelece ali um padrão de vítima e um padrão ali de algoz. E você se coloca nesse padrão de vítima. Lembra que semana passada a gente falou do padrão de vítima e o que isso causa na gente? Muitas vezes isso vai causar em nós diversas doenças, porque a gente vai colocando no nosso corpo substâncias que vão prejudicando, elas vão inclusive trabalhar contra a nossa imunidade, e quando a gente menos viu, de repente a gente desencadeou em nós um câncer. E esse câncer, se pudesse ser rastreado, qual foi a causa, encontraria ali mágoa de quem te feriu. E não foi a pessoa que te colocou esse câncer, foi você mesmo que escolheu agasalhar aquele ódio por aquela pessoa. E com isso, você começou a liberar substâncias no seu corpo que começaram a te envenenar. E você carrega isso por tanto tempo, por tantos dias, meses, anos, que isso, chega uma hora, o seu corpo não consegue mais liberar essas toxinas. E ele começa a processar e te dar doenças. Como ponto de alerta. Fulano, será que não é um ponto de alerta essa gastrite que você está tendo? Aí você vai ao médico, aí o médico vira e fala assim, olha, fisicamente, né, você não tem nada, é uma gastrite nervosa. Se é uma gastrite nervosa e você não quer ter a gastrite, o que você precisa curar? Não é o nervosismo? Como a gente cura o nervosismo? Primeiro admitindo que é nervoso. Não tem como colocar um olhar sobre uma sombra se eu não admitir que eu tenho sombra. Então, eu preciso admitir, eu sou nervoso, eu sou raivosa, eu sou uma pessoa totalmente explosiva. Sendo assim, agora que eu já sei, como eu vou trabalhar isso? Quais ferramentas vão me ajudar a diminuir a quantidade de raiva que eu sinto por alguém, por alguma coisa, por alguma situação? Aí eu começo a trabalhar meu processo de autoconhecimento. Aí eu vejo se eu tô dizendo que é o mundo, que são as outras pessoas que me deixam com raiva. Essa é uma postura de vítima, uma postura de quem não assume a responsabilidade, porque o mundo não vai mudar para que você fique calmo. Agora, se eu virar e falar, olha, a atitude que o outro me faz me deixa com raiva, por que essa pessoa consegue me deixar com raiva? O que essa pessoa está demonstrando para mim? O que essa pessoa faz que acaba espelhando em mim? Quando eu faço isso, eu olho para mim e nessa intenção eu acabo colocando um movimento para o lugar correto, que é eu mesma. Eu só posso mudar a mim mesma, eu só posso mudar os meus comportamentos, eu não posso mudar os comportamentos nem do meu filho, nem do meu marido, nem dos meus pais e nem de ninguém. Eu só tenho controle em mudar o meu comportamento. Então, o que acontece? Quando eu percebo que o outro me faz alguma coisa que me deixa com raiva, não é para ir lá para o outro e falar, não faça mais isso porque isso me deixa com raiva. É óbvio que você precisa estabelecer limites, né? Mas como o outro consegue me tirar do eixo? Como o outro consegue me deixar com raiva? Quando eu passo a olhar para isso, eu também vou começar a entender e vou mudar os gatilhos. Olha, eu percebo que quando você faz isso, isso me deixa com raiva. Por quê? Porque isso desperta um gatilho em mim lá da infância, que todos nós temos, até aqueles que dizem que não tem problema nenhum, não tem trauma nenhum. Aí eu falo, ixi, esse aí é o que tá mais aqui, ó, na camada bem superficial da vida, ainda não percebeu que a vida de todo ser humano foi feito de impactos, traumas,
Tudo que nos aconteceu e que faz com que nós sejamos na fase adulta, né? Essa mistura de tudo que nos aconteceu. Então, a gente vai olhar para essa pessoa, vai entender o que nos aconteceu e vai falar: ah, entendi. Agora eu sei o que me causa essa raiva quando você faz isso. Aí você chega e estabelece limites com o outro. Fulano, quando você faz isso, eu não gosto. Você invade o meu espaço. Então, a partir de hoje, eu gostaria que você não invadisse mais o meu espaço, ok? Ok. A partir daí, você tem um acordo com essa pessoa. Todas as vezes que ela tentar interferir na sua vida, no seu núcleo, no seu espaço, você vira e fala: opa, você está invadindo o meu espaço. Nós temos um acordo e você aceitou. E se essa pessoa não aceita, muito provavelmente, talvez você tenha que ir embora. Porque deixar relações que nos causam mal, muitas vezes é sinal de maturidade. E é bem difícil fazer isso, né? Bem difícil. Então, percebam como de situações que às vezes não nos fazem bem, não estabelecer limites, não impor nossas decisões, fazer coisas que nós não gostamos na intenção de agradar o outro, porque nós não queremos desagradar as pessoas à nossa volta, ou porque nós não aprendemos a falar não, pode muitas vezes estar nos machucando, fazendo com que a gente adquira raiva do outro, sem que o outro nem saiba, porque a gente nunca teve coragem de chegar e expressar que aquela atitude que ele fazia me deixava com raiva, me deixava machucada. Então, às vezes, a gente desperta o ódio por uma outra pessoa que nem imagina que a gente tem esse ódio por ela. E aí a gente precisa perdoar o outro e o outro nem sabe que tinha acontecido tudo isso. Muitas vezes acontecem situações em que, de fato, né, ambos sabem do problema que um causou ao outro, mas muitas vezes não. E é nesse momento que a gente precisa exercitar o perdão. Porque esse perdão é como se eu coloquei uma algema nos meus braços, tá? Eu tô algemado aqui. Eu peguei aquele ódio daquela pessoa, algemei a mim, então eu escolhi manter um cordão com aquela pessoa que eu odeio, algemei a mim e eu tenho a chave, porque essa algema é minha e só eu tenho a chave. E percebe qual é a maravilha, né? Qual é a justiça divina. Se fui eu que coloquei, né? Mesmo que a outra pessoa tenha me machucado, e eu acho na minha cabeça que quem colocou essa algema em mim foi a outra pessoa, mas quem colocou fui eu. Então, se fui eu que coloquei, eu também posso tirar. A chave está comigo. Então, percebe a justiça? Se você decidir, eu escolho te perdoar e eu escolho passar por esse processo, porque perdoar não é do dia para a noite. Perdoar é um processo que leva tempo, que exige muita reflexão, que exige sempre um compromisso de renovar aquele perdão todas as vezes que a gente se lembrar da dor. Então, eu vou perdoar aquela pessoa, mas isso não significa que se ela me fez um mal que é passível de ser corrigido pelas leis do homem, eu não vá responsabilizá-la perante a justiça. Perdoar não é abrir mão da justiça que me cabe. Perdoar não é esquecer o que aquela pessoa me fez. Esquecer é amnésia, é começo de Alzheimer. Isso é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você se lembra daquele fato e aquele fato não dói como se fosse a primeira vez. Não dói como se fosse o primeiro momento daquela facada que você tenha levado. Então, a gente entende que esse processo de perdão, ele é gradual. Mas, assim como a gente decide andar
quando a gente está aprendendo a andar, a gente impõe uma ação, perdoar também. A gente vai precisar impor uma ação todos os dias, no intuito de se libertar do outro, já que eu o odeio tanto, porque eu andaria algemada a alguém que eu odeio tanto. E com esse processo, você concorda que se você estiver algemada a alguém que você odeia, muitas vezes não tem espaço para chegar alguém que venha a te amar ou que você ame. Entende como esse ciclo fica muito maior, como essa situação cresce de uma forma muito maior? Às vezes a sua vida está travada por falta de perdão, seja a si mesmo ou seja ao outro. Muitas vezes você não consegue atingir seus objetivos, seus sonhos, porque você não libera o perdão. Então perceba como é importante que a gente trabalhe o perdão, a gente entenda que perdoar não é abrir mão de responsabilizar a pessoa pelo que quer que ela tenha nos feito, seja de acordo com a justiça dos homens, e se essa pessoa não for responsabilizada, não queira vingança, porque você vai estar se colocando na mesma posição do seu algoz. E aí você vai voltar para aquele ciclo do olho por olho, dente por dente, quando você resolve fazer justiça com as próprias mãos. Isso é vingança. E nesse processo de vingança, volta-se ao ciclo vicioso de olho por olho, dente por dente. Quando a gente entende o perdoar 70 vezes 7, a gente entende que existe uma lei de causa e efeito. E que eu não preciso movimentar uma agulha sequer em direção ao outro com o intuito de lhe fazer mal, para que essa lei de causa e efeito seja cumprida. Ela é perfeita. Se não for aqui, vai ser na próxima vida. Essa pessoa vai se responsabilizar pelos seus atos. E é por isso que a gente não precisa se preocupar em fazer vingança contra o outro, porque nós estaríamos com as mãos tão sujas quanto aqueles que nos sujaram. Faz sentido, gente? Então, essa era a construção que eu queria trazer para vocês hoje sobre o perdão, sobre a importância de se perdoar e perdoar ao outro, sobre colocar um olhar, né, sobre as nossas sombras. Não tem como eu perdoar o outro se eu não admitir, no mínimo, que eu errei. É preciso o arrependimento. Eu não me arrependo de algo que eu nem admiti que eu fiz. Depois que eu admiti que eu fiz, eu me arrependo, aí eu passo por um processo de regeneração. E nesse processo, talvez eu tenha a oportunidade de rever os meus erros por processos que a lei divina vai se encarregar de colocar cada peça no seu lugar para que essas peças possam se movimentar na intenção de que esse perdão chegue de forma natural, sem que eu precise sujar as minhas mãos, tanto quanto estão sujas as mãos da pessoa que me fez mal. E aqui fica o convite, por exemplo, para você assistir o filme A Cabana. No filme A Cabana vai passar uma parte muito interessante, onde o personagem principal vai precisar passar pelo processo de perdoar o algoz, a pessoa que matou a sua filhinha. Existem livros que vão trabalhar isso. Existe um livro do Rossandro Klinger que eu quero deixar aqui para vocês, se chama As 5 Faces do Perdão. Ele conta 5 histórias diferentes de pessoas que passaram pelo seu consultório ao longo da sua trajetória ali como terapeuta, né, quando ele atendia em consultório, aonde ele vai colocar quais são os impactos na vida dessas pessoas em diferentes áreas da vida delas,
por falta de perdão. Então tem esse livro que é maravilhoso, As 5 Faces do Perdão. Procurem aí na internet, comprem usado, vá até a biblioteca, veja se vocês acham. E tem diversas outras possibilidades de vocês consumirem conteúdo com esse olhar de como desenvolver a prática e a ação de perdoar cada vez mais rápido, cada vez mais fácil, sem fazer com que o outro, na nossa cabeça, seja um prisioneiro, quando na verdade o prisioneiro somos nós. Prisioneiros de nós mesmos, porque nós temos as chaves e escolhemos não soltar essas amarras, não soltar as nossas algemas, com o intuito de que, se eu te odiar pelo resto da vida, você vai estar preso a mim. Muitas vezes essa pessoa reconheceu seu erro, está se regenerando, está seguindo a sua vida porque entende que não pode passar uma vida inteira se culpando pelo seu erro e de que um dia vai chegar a oportunidade de rever este erro, porque Deus é bom e é justo e Ele vai proporcionar a todos nós a oportunidade de ressarcir os nossos erros para conosco e para com o outro. E ele segue a vida e de repente você passa uma vida inteira ali com as algemas presas a alguém que você odeia. Em sã consciência, por que você faria isso? Ficaria preso voluntariamente a alguém que você sentiu que te magoou profundamente. Fica a reflexão aí para vocês. Muito obrigada por estarem aqui, por acompanharem. Se você conhece alguém que precisa ouvir essas palavras, já pega aqui o aviãozinho, já compartilha com essas pessoas. Se você gosta de processos terapêuticos, se você quer passar por um processo de autoconhecimento, me chama no direct. Estou liberando a agenda aos pouquinhos e em breve terei mais horários para te atender. E se você gosta do meu conteúdo, já me segue aqui nas redes sociais também e compartilha, porque sempre que você compartilha, que você escreve alguma coisa, é uma forma de apoiar o trabalho de quem produz conteúdo aqui com tanto carinho, com tanto amor, para trazer luz e autoconhecimento a todos vocês, e assim a gente pode ir evoluindo juntinhos. Um beijo, boa semana e até mais. Tchau, tchau!